hate this, although show up. I don't ever slow up. Alô, alô, meu povo brasileiro. Let's go, champs! Como diria a Supla, ou copeirinhos e copeirinhos, estamos no ar com este nosso almanaque da Copa América. É isso aí, copeirinhos e copeirinhas, saudades de falar essa frase. Para falar de Copa América, a gente já falou de Eurocopa, fizemos o nosso apanhado geral do início das expectativas para a Eurocopa no último programa, e agora, aí em meados do início da Copa América, para falar de Copa América, trazer o nosso almanaque desta querida competição que está para iniciar. Exatamente. E que é o Vitor? Hoje é sem churumela, é só chinelada, porque a seleção brasileira não está merecendo muito carinho. Mas vamos começar com ela, a amada, a idolatrada Roda Viva. É isso, menino Kelvin, vamos já falar de... E o Brasil, meu jovem? A seleção brasileira fez 2 amistosos. O primeiro amistoso dessa data FIFA preparatória para a Copa América, foi esse 3-2 com o México, lá com, vamos dizer, a gente pode dizer mando de campo mexicano, né, que grande parte da torcida era mexicana, e seguindo a questão de jogos fora de casa, vamos dizer, Estados Unidos 1-1 com o Brasil. 2 joguinhos pra lá de chechelentos, né, menino Kelvin? É isso aí. Vamos começar do começo, como é o padrão deste programa, como a gente faz desde os primórdios aqui. Falando do jogo contra o México, foi um jogo em que até o primeiro tempo foi legal. Foi um bom primeiro tempo, foi um primeiro tempo em que o Brasil teve um domínio um pouco maior, teve um pouco mais de tranquilidade, criou um pouco mais, sofreu pouco. Fez o gol logo cedo com o Andrés Pereira, um belo gol, inclusive. Levou 1-0 ali por todo o primeiro tempo, marca o segundo gol no início do segundo tempo com o Gabriel Martinelli. Então teve algum momento de domínio. E vale ressaltar que esse jogo foi um jogo com talvez o que o Dorival Júnior entenda como a maior parte de um time reserva hoje da seleção brasileira. Então o Andrés Pereira hoje é um reserva, o Gabriel Martinelli um reserva, que fizeram os 2 primeiros gols. O Endrick, que entrou e depois decidiu o jogo, ainda um reserva, um meio campo que teve a estreia do Ederson na seleção, Douglas Luiz, que talvez seja um jogador que briga ali por titularidade com o João Gomes, foi titular nesse jogo. Os laterais que ele entende hoje como reservas, Ian Couto e Guilherme Arana. Guilherme Arana, que é um jogador mais ofensivo, ficou um pouco mais preso nesse jogo. Ian Couto, ótima atuação ofensiva, ajudou muito na criação, mas falhou defensivamente, tanto que o primeiro gol do México é um gol contra do Ian Couto, é um jogador que ainda precisa melhorar nesse sentido defensivo, funciona melhor como um ala do que propriamente como um lateral, uma zaga ainda com um Militão buscando ritmo de jogo depois de uma temporada praticamente toda lesionado, ali promovendo o Bremer, que não tinha nem sido convocado, Alisson voltando, e um Alisson esquisito, e a gente vai falar um pouco mais depois quando falar do jogo dos Estados Unidos, mas eu acho que no segundo gol ali ele poderia ter feito melhor também contra o México, o gol do Ayala. Também é uma bola que talvez um goleiro do... Não digo que chega a ser uma falha, assim, uma falha grave, mas é uma bola que um goleiro do nível do Alisson poderia ter defendido. Acho que, voltando ao ponto da qualidade do jogo do Brasil, foi um início bom, um início de segundo tempo bom, mas se perdeu durante o segundo tempo. Tanto que o México desconta, empata na reta final e praticamente quase que acontece um empate, porque o gol da vitória, o gol do Endrick, saiu aos 51 minutos do segundo tempo num cruzamento do Vini Júnior, gol de cabeça do Endrick. Então foi uma atuação que teve bons momentos, mas que teve momentos ruins, teve problemas defensivos em muitos momentos, teve um segundo tempo em que
teve pouco domínio, ou a maior parte do segundo tempo, aquele meio do segundo tempo, foi um segundo tempo mais da seleção mexicana. É lógico que tem todas essas questões que eu falei de ser um time um pouco mais alternativo e principalmente que ainda não tinha jogado junto a maioria dos jogadores ali. Então, tem todas essas questões, mas sai como o melhor amistoso, como o melhor jogo desses dois, dessa data FIFA aí pré-Copa América, e agora alguns dias de treinamento, 12 dias de treinamento até a estreia contra a Costa Rica. Falando até desse jogo contra o México, eu fui buscar a estatística aqui. Um jogo em que você tem mais de 500 passes, uma posse de bola majoritária, e você só finaliza 9 vezes. Ok, você fez 3 gols. Mas a minha leitura foi de um Brasil muito mais burocrático em alguns momentos do jogo, mas acima de tudo um pouco confuso. Eu consigo entender essa parte era um time alternativo, o Brasil ainda se ajustando, vendo quais peças deveriam estar ocupando quais espaços, mas eu vi um Brasil um pouco confuso, um Brasil que estava com muita dificuldade para trabalhar bolas assim relativamente tranquilas e acabava que estourava nos mesmos jogadores que a torcida já vinha pegando no pé a um certo ponto. Para mim, é o mesmo caso do que fizeram com o Richarlison, por exemplo. O Richarlison ele vinha mal. E continuava colocando o Richarlison titular. Sendo Richarlison, o Evanilson estreou também, começou como titular nesse jogo. Exatamente. Dá para perceber que a camisa 9 do Brasil tá sofrendo por um momento complicado, não tem ninguém que se consolide. Aí, Evanilson, aí para mim não justificava você ter um time tão alternativo assim. Acho que mesclar talvez seria o ideal para ver como seria o encaixe dessas peças novas com o time que já é projetado para ser o titular e também para evitar burdoada de jogador que está começando agora, como você bem citou o caso do Evanilson. Então, assim, não gostei do como o Brasil atuou, apesar de ter feito 3 gols, mas um jogo um pouquinho, sim, até difícil da gente explicar, porque em alguns momentos parecia que o Brasil dava sinais de um jogo muito ofensivo, mas em outros momentos era um time que precisava muito parar o jogo, travar o jogo para evitar os avanços do México. Então, assim, um jogo complicado até de descrever, mas se for para colocar ali pontos positivos do jogo, para mim, Andreas Pereira fazendo uma boa jogada na individualidade e marcando gol. Martinelli entrou bem no time, jogando bem. E Endrick, que tem uma estrela absurda. Marcou gol no Wembley e agora Tinha marcado no Bernabéu. Marcava no Bernabéu. Marca mais um gol de vitória na reta final. Eu acho que o grande ponto positivo desse jogo é o Endrick. Ele entra, ele decide o jogo, uma cabeçada consciente, apesar de não ser um jogador alto, mas ali uma cabeçada consciente, um movimento muito certinho, muito correto, e decide o jogo. Tem uma estrela absurda, como você falou, e como essa camisa 9 tá vaga, não tem um jogador para ocupar aquela posição. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais do jogo dos Estados Unidos, que não teve essa figura de referência no time titular. Ele tá pedindo passagem para ser o titular da camisa 9 da seleção. Se for falar em clube, como ele ainda não atuou no futebol europeu, ainda tem pouco tempo de profissional no futebol brasileiro, talvez ele ainda não merecesse ser esse 9 unânime, titular da seleção. Sim. Mas pelos últimos jogos que ele tem feito da seleção e por essa escassez de nomes, ele já está pedindo essa passagem. Ele já está pedindo para que se teste ele em 1 ou 2 jogos, pelo menos, como titular da camisa 9. O Dorival Júnior até falou na entrevista pós-jogo contra o México e falou de uma forma muito cautelosa com o Endrick, de cuidar dele, de ter um cuidado, de não queimar etapas. Mas se tinha um jogo que era para colocar ele como titular, ele é esse contra os Estados Unidos, é um amistoso.
ok, Estados Unidos é um time interessante até, estava jogando em casa, mas qual seria a pressão? É É, mais pressão ele ter que entrar no segundo tempo para ser uma figura ainda mais decisiva com o jogo empatado, sim, tendo que concordo. decidir o jogo. Então, acho que o Dorival poderia ter testado ele como titular, pelo menos nesse jogo contra os Estados Unidos. Sim, eu vou na mesma linha que para mim, assim, o Endrick ele tá demonstrando que ele consegue ter uma estrela e ele consegue ser determinante quando o time precisa. O Brasil sem até a gente vai comentar mais isso falando do jogo contra os Estados Unidos, era um time, na minha visão, sem aquela alma, a alma que representava muito o Neymar, de ser aquele cara que ele em 2 toques na bola desequilibra a marcação, em 2 toques na bola vai lá e resolve o jogo. O Endrick não tem a genialidade do Neymar, ele não tem essa aura de gênio, mas ao mesmo tempo ele tem a aura do cara eficiente. O cara que se a bola cair no pé dele, pode ser que ele resolva, apesar de tão jovem. Então, essa aura que faz bem para a seleção brasileira, principalmente nesse momento de dificuldade. E falando em dificuldade, Estados Unidos 1, Brasil 1. Rodrigo abre o placar, depois Christian Pulisic me marca. E assim, senhor Alisson, a gente te defende. Mas não dá pra ser bracinho de jacaré desse jeito, velho. Me ajuda a te ajudar. Tu é goleiro do Liverpool, a gente gosta de você, mas. Pô, Alisson. Começando pelo gol que o Alisson tomou, ele arma a barreira para fechar o seu canto esquerdo e deixa o canto direito para ele cuidar. Aí ele não cuida do canto direito. Basicamente foi isso. Ele confiou que cuidaria do canto esquerdo e não cuidou. Nem acho que foi um erro de posicionamento, porque ele estava posicionado de uma forma que daria para defender aquela bola, até pela qualidade que ele tem, pelo goleiro que ele é. Ele já teve temporada de melhor goleiro do mundo nos grandes momentos do Liverpool do Jürgen Klopp. E jogou muito no Inter, jogou muito na Roma. Na seleção brasileira ele já está há muitos anos como titular, mas ainda não se encontrou. E eu acho que o principal problema desse lance foi no armar a barreira ali. Ele demorou muito para armar a barreira, tanto que quando o juiz autoriza a cobrança, ele ainda está se posicionando. Então, um pouco distraído, uma demora para arrumar a barreira que acabou impactando numa desconcentração e ele num mau posicionamento, ir de uma forma um pouco mais lenta nessa bola. Então, Alisson não foi bem nesses dois amistosos. Ele até faz 2 grandes defesas no segundo tempo ali, cara a cara. Foram lances bem mais difíceis do que o gol que ele tomou. Mas, assim, pro nível dele, era uma bola que nem era uma defesa assim tão difícil. Seria uma defesa assim difícil, mas não seria um milagre. Pra mim, assim, foi um erro de posicionamento, porque, para mim, se ele tá um passo pra direita, fica muito mais no alcance dele. Então, acho que para mim ali teve uma questão de posicionamento, mas o que eu acho mais incômodo é ver o Alisson, que a gente sabe que é bom goleiro, a gente sabe que o Alisson tem qualidade, mas parece que quando bota ali a camisa da seleção brasileira, eu não sei se é algo psicológico, não sei se é algo da forma dele de ser mesmo, mas parece que ou ele vai para uma linha mais desleixada, ou ele vai para uma linha de um jogador mais inseguro. E ele é muito talentoso. Só que, cara, não tem como eu confiar no jogador que, mesmo talentoso, mesmo habilidoso, mesmo tendo sido já melhor goleiro do mundo, passa insegurança com a camisa da seleção. Tipo, pra mim, hoje não tem discussão. O Ederson é o titular. Não tem nem o que dizer. Mesmo que o Alisson seja um dos melhores goleiros do mundo, esteja há muito tempo em alta, mas é complicado você dizer que essa segurança, sendo que não consegue. Também tem o mérito do Pulisic no chute, um chute muito bem feito, mas não tem muito o que defender nessa questão do Alisson. Sobre o restante do jogo,
Uma das surpresas positivas do jogo, Rodrigo. Rodrigo novamente sendo decisivo, novamente sendo importante. Mas uma coisa que me preocupou um pouco foi, novamente, batendo nessa tecla da desorganização do time. O time estava sem uma referência de camisa 9 ali no jogo, buscando um jogo de muita movimentação, mas acabou que foi um jogo muito mais afobado da seleção brasileira, dá pra gente colocar. Falta aquela peça, falta aquele cara para chegar e falar assim, manda para mim que eu resolvo. E nesse caso, para mim, esse jogador vinha sendo o Neymar. Você tinha também esse jogador em outras convocações, em outras épocas. Não com a qualidade, muito longe da qualidade do Neymar, mas você tinha, por exemplo, o Luiz Fabiano como 9. Cara, manda para mim que o pai resolve. Felipe Coutinho, em determinado momento, ali no ciclo de 2018. Oscar foi um pouco isso também em 2014, naquele ciclo. O Fred 9. A bola, manda aqui para mim que eu resolvo. O Brasil não tem essa figura. E o jogador que era a minha esperança de ser esse jogador que vai lá e decide, vai lá e resolve, era o Arthur Cabral. E não tá vingando lá no Benfica. Então, é preocupante a seleção fazer igual olhando aqui novamente, recorrendo à nossa amiga estatística, uma seleção que dá 25 chutes, sendo 12 a gol e marca só um gol. Preocupante. Eu acho que nesse jogo teve muita questão, e nos 4 jogos do Dorival no comando da seleção, talvez menos no primeiro, contra a Inglaterra, que foi o jogo ali taticamente que a equipe esteve um pouco melhor organizada, também por uma Inglaterra cheia de desfalques naquele dia e pouco inspirada. Talvez ali tenha sido o jogo de maior organização e até surpreendente porque foi o primeiro. Mas uma equipe ainda muito espaçada, um meio de campo muito longe do ataque. Você tem ali 2 volantes com mais saída, que seriam segundos volantes, tanto o Bruno Guimarães quanto o João Gomes. Falta um pouco de pegada na marcação, porque é uma equipe que nesses 4 amistosos se mostrou bem vulnerável, tanto que sofreu 6 gols, sofreu 3 gols da Espanha, mais várias situações de gol que a Espanha teve. A Inglaterra, mesmo um pouco inspirada, criou algumas situações de gol. O México, que está longe de ser o melhor México, já é um México muito fragilizado, fez 2 gols e criou mais algumas situações. Os Estados Unidos faz um gol e cria várias boas oportunidades. Cria no mínimo 5, 6 chances boas de gol. O Alisson, como eu falei antes, fez 2 ótimas defesas no segundo tempo. No primeiro tempo teve uma bola que explodiu no travessão. Então, uma equipe que defensivamente ainda é vulnerável, um encaixe de ataque que até cria bastante, mas que ainda é muito confuso. Ainda não dá para saber o que cada jogador tem que fazer, ou falta para o Dorival ter as peças exatas para montar uma seleção mais competitiva. Eu acho que falta um volante ali mais pegador, um primeiro homem ali com mais pegada de marcação para fechar mais esse meio. Seria um Casemiro em boa fase. Seria esse nome, mas vem muito mal, principalmente nessa temporada, nessa passagem dele pelo Manchester United. O João Gomes é um jogador que tem uma pegada ali um pouco maior de marcação do que Bruno Guimarães, do que Douglas Luiz, mas ainda não vejo como nível de titular de seleção brasileira. Ainda acho que falta um pouco. Um meio-campo daí espaçado, porque você tinha um Paquetá que era para ser essa figura de um meio armador, de um meio central, mas ele estava jogando lá no ataque. Praticamente Sim. Como um segundo atacante meio perdido lá dentro. Nem acho que a função de meia seja melhor do Paquetá, mas funciona melhor do que ele encaixotado lá na frente. Participou pouquíssimo do jogo, da construção ofensiva, e criou esse buraco no meio que foi importante para os Estados Unidos conseguir equilibrar o jogo na maior parte do tempo.
ainda essa dificuldade de não ter um 9. Porque você tem ali, ok, o Vini e o Rodrigo funcionam bem eles se alternando de posição. Hora o Vini cai mais para a esquerda, hora o Rodrigo vem para o meio, cai mais à frente, hora eles trocam de posição. Acho que os dois têm um entrosamento muito grande e funcionam muito bem nesse sentido. Só que falta essa figura de referência, falta uma posição ali mais determinada. O Rafinha ficou muito isolado do lado direito, não tinha muita companhia, porque o Danilo segurava mais. O Endo tinha um espaço para correr pelo lado esquerdo, mas também apareceu pouco ofensivamente. Teve um lance ali que ele até finaliza para fora, mas ele usou pouco um corredor que os Estados Unidos até ofereceu ao Brasil. Então, ainda uma equipe muito desajustada taticamente, ainda faltam algumas peças em determinados setores, falta esse camisa 9, o Endrick até entra bem, cria algumas oportunidades, cria uma movimentação diferente. Acho que falta ali um pouquinho de organização, falta esse camisa 5, como eu falei, falta ele encontrar melhor o que ele vai querer dos laterais dele também. Se vai ser um lateral direito, dois laterais mais fixos, mais defensivos, um lateral de um lado segurando mais e o outro mais ofensivo do outro lado, como foi no jogo contra o México. Acho que ainda o Dorival está batendo cabeça taticamente nesse time, e isso tem sido visto com atuações muito instáveis. Cara, eu vou numa linha parecida, mas eu acho que assim, o principal problema é porque o Dorival ainda não demonstrou uma identidade à frente da seleção. Quando o técnico ele demonstra claramente aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer no começo do trabalho, isso implica que tem jogador que diz, eu vou ter oportunidade. E tem o cara que já fala, eu não vou ter. Então você tem, vamos dizer assim, uma organização dentro da seleção de quais devem ser os preferidos, quais não, e o que determinado jogador faz uma função X ou Y precisa fazer para estar dentro dos planos do técnico. Acaba que com o Dorival, ainda no começo de trabalho, meio que todo mundo quer mostrar o que de melhor pode fazer e vira uma bagunça. Parece. Não, a seleção brasileira tem hora que parece balada, cara. Todo mundo quer se mostrar bonito. Tipo, eu entendo, por exemplo, o Vini e Rodrigo, eles têm um baita entrosamento, sem dúvidas. Mas às vezes eu vejo que a bola fica muito presa, vamos dizer, com eles. Eu entendo que eles querem mostrar da habilidade que eles têm um mega entrosamento. Então, se você pode jogar com um cara que você joga assim, todo dia, é muito mais fácil. Mas eu achei o Vini um pouco fominha hoje também. Teve dois lances ali no primeiro tempo. Um lance que o Rodrigo entrou livre, ele chutou de entrada da área para o Matt Turner encaixar. E depois uma bola que ele sai na lateral, o goleiro fecha, ele poderia também ter tocado para trás ali no meio e não fez, tentou a finalização, também não conseguiu. Então, achei também, além de não ter tido uma atuação tão inspirada, um pouco individualista em alguns momentos. É bem nessa linha que eu falei mesmo. Aí, por exemplo, o Alisson. O Alisson já estava, por exemplo, um pouco inseguro com o jogo. Aí, às vezes, as saídas de bola. É nítido que o Alisson ele tenta, vamos dizer assim, se redimir com saídas um pouco mais ousadas. Não tem necessidade. Como diria o filósofo Luxemburgo, goleiro tem que goleirar, zagueiro tem que zagueirar. A sua função primária dentro do jogo é fazer a sua atividade primordial. Cara, se você não catou bem, se você errou na hora de dar um salto, não interessa a sua saída de bola. Você já se fudeu na primeira. Então, eu penso que Vini e Rodrigo fizeram bons dribles, boas criações de jogadas. Cara, cadê a finalização com qualidade? Pecou muito. O Rodrigo acabou conseguindo marcar algum, mas o Vini, eu vejo pouco do Vini. O Vini melhor do mundo, eu esperava mais dele dentro da seleção.
Um Vini que às vezes eu não vejo aquela qualidade, principalmente na conclusão das jogadas. O Vini eu vejo um problema, e até já citei no programa anterior sobre a Euro, que é o estilo de jogo que não encaixa tanto, é que casa perfeitamente com ele no Real Madrid, que é um jogo de ter mais espaço para correr, de ter um espaço maior para ele driblar, para ele correr no espaço. Na seleção brasileira não tem muito isso. É um jogo mais com a bola, é um jogo do adversário um pouco mais fechado, que dá a bola para o Brasil e te dá pouco espaço. Tanto que os lampejos do Vini no jogo de hoje são em um ou outro momento que ele conseguiu ter um pouco mais de espaço para correr, para dar esse drible, para ter uma jogada ali Para de conseguir mano a quebrar a linha. mano. Então, é muito isso na seleção brasileira. É um estilo de jogo que não casa tanto com o que é o Vini. E você não tendo um meia de armação também para enfiar uma bola, para fazer uma jogada mais de profundidade também para ele correr, também prejudica o jogo dele. Talvez quando o Neymar estiver apto, é um cara que tem qualidade para isso, para quem sabe sendo um jogador mais de meio ali, um camisa 10, talvez possa fazer o jogo do Vini fluir um pouco mais, como o Toni Kroos faz em muitos momentos no Real Madrid. Acha essa enfiada de bola, esse espaço para o Vini correr no espaço, coisa que na seleção não tem muito. É um jogo em que ele tem pouco espaço para demonstrar a qualidade e as principais características que ele tem. Então ele tem essa dificuldade. E até para concluir, eu ia bem nesse gancho mesmo do que você falou. Para mim, a questão do meio-campo passa muito por isso. Eu sou defensor. Para mim, o Lucas Paquetá, ele é um camisa 8. Ele não é camisa 10. Ele não é aquele meia armador 10 clássico que pifa o atacante em jogada, que é aquele cara que coloca o atacante em profundidade. Ele é um camisa 8. Ele é um jogador muito mais Sabe de qual que é transição. o principal problema do Paquetá e por que muita gente não gosta dele? Porque Porque a gente não sabe exatamente o que ele é. Talvez o 8 seja a posição que mais encaixa para ele. Mas ele, em vários momentos, principalmente na seleção, jogou como meia, até jogou bem. É um meia de uma característica um pouco diferente. É um meia de mais chegada. Não é aquele sim, meia armador clássico como o brasileiro gosta. Ali como segundo atacante que ele estava hoje, não funciona. Até não. porque criou esse buraco no meio. Mas ele já jogou em determinados momentos com um falso 9 ali, um cara mais à frente ou atrás do atacante que funciona também. Então, ele não é brilhante em nenhuma posição, mas faz muitas posições e a gente não sabe exatamente o que é o Paquetá. Então, acho que esse é o grande problema dele enquanto jogador. E o pior tá, a bola chega no pé dele. O que ele vai fazer com a bola? É nítido que ele tem mais dificuldade dentro da posição de camisa 10. Ele não tem aquele raciocínio de camisa 10 do tipo, eu vou colocar esse cara em profundidade, vou fazer essa bola aqui, vou jogar na lateral, vou trabalhar aqui, vou tabelar. É nítido que ele não tem essa desenvoltura. A desenvoltura dele é a mentalidade de jogo Premier League. Eu recebo, eu passo, eu recebo, eu passo, eu recebo, eu passo. É um É cara de nítido atacar para o mim. espaço também, né? Um cara de chegada na área. Não vai ser esse cara para pegar a bola, parar, dar o ritmo, ou se precisar dar um passe mais difícil, fazer esse passe. Ele é E um o cara Neymar, de chegar mais de surpresa no ataque. pela qualidade técnica que ele tem, ele faz com que gere o espaço. Porque os caras vão vir marcar o Neymar. Ele sabe, se eu deixar esse cara desmarcado, eu tô fudido. Então, na hora que a defesa vem mais forte para marcar o Neymar ou para cercar o Neymar só dá aquela toquinhazinho. Coloca Vini em profundidade, coloca Rodrigo em profundidade. Ele gera o espaço pro jogo. Então, é complicado a gente pensar quem pode ser esse meia. Porque, para mim, as opções que eu considerava, Gustavo Scarpa ainda tá longe, Rafael Veiga ainda tá longe, e olhando o futebol europeu aí, eu não vejo o 10.
Mas analisando Paquetá ou Andrés Pereira, por enquanto, a ideia Andrés Pereira de 10 me agrada um pouco mais do que Paquetá de 10. Acho que um Paquetá de 8 e um Andrés Pereira de 10 talvez seja a melhor configuração. Acredito que funcione melhor do que o que está hoje, do que o que está posto atualmente ali. Ele vai ter que acertar esse meio ali de volantes também. João Gomes não tem me passado confiança. Acho que o Bruno Guimarães está bem. Fez um bom jogo hoje, até saiu cedo. Mas o João Gomes não me passa muita confiança. Até não sei qual a sua opinião. Sim, para mim o João Gomes é talentoso e ele poderia ser esse jogador, o 5 brucutu. Só que é nítido que ele está ainda se adaptando muito ao que é a seleção. Então, para mim é um cara que a gente não vai ver muito dele pelos próximos 2, 3 anos. Mas depois, ali tem material, ali tem diamante para ser lapidado. Tem todo o potencial para ser o sucessor do Casemiro. Hoje não é. Não vejo, mas enfim, posso estar sendo muito exigente com ele, mas não vejo ainda toda essa qualidade. Eu vejo ele, para mim, a longo prazo. Não tô colocando aqui que, meu Deus, 2 meses, daqui a pouco o João Gomes é o novo Casemiro. Não. Para mim, aí, vai 2, 3 anos. É um cara que pra gente colher frutos e ver titularidade para a Copa de 26. Copa de 30, talvez. Então, acho que ainda tem chão pro senhor João Gomes e para mim Guimarães é consolidado aí, camisa 5. A conclusão que a gente pode tirar, por exemplo, para mim da seleção é o Ederson tem que ser o titular do gol. Andrés Pereira, o meio campo é Bruno Guimarães, pode ser Paquetá e Andrés Pereira. E Vini, Rodrigo, mais alguém. E essa vaga aí ainda para mim tá. Esse alguém ainda não tá tão claro. Mas essas são as. Para mim hoje é o Endrick. Rodrigo Hoje na é o Endrick. direita, Vini na esquerda e Endrick na frente. Hoje tá, para mim, clareou um pouco mais. Sim. Mas eu falo, ainda para mim é uma vaga em aberto. Ainda não Sim, tem temos ainda. concorrência, Sim, obviamente. tem. Ainda mais se o Endrick jogar pouco no Real Madrid. Digo pouco em minutagem. Bem isso. Mirando Kelvin, agora sem mais delongas, vamos falar de los grupos. Começando pelo grupo que é o começo, né? Como a gente falou no início, mantendo as características do canal. Cara, para mim esse é o grupo mais poupa-tempo que existe. Nós temos uma campeã do mundo, uma seleção que a gente só lembra por causa que ela tem um apelido que é bem zoado, o Chile e o Canadá para cumprir tabela. Cara, nós temos Assim, 3 seleções de cumprir tabela e a campeã do mundo. É o grupo mais poupa-tempo que existe, praticamente. assim, eu não digo que é poupa-tempo, porque a briga pelo segundo lugar vai ser bem aberta. Sim, sim. Eu brinquei O... poupa-tempo para a Argentina, né? A Argentina vai ficar de Exato. boa. A Argentina não joga tão bem quanto jogou até o título da Copa do Mundo. Está num período de festas desde a Copa do Mundo. Já fazem quase 2 anos, 1 ano e meio da Copa, e segue em festa, segue fazendo amistosos contra as seleções mais fracas possíveis para fazer festa, jogo na Argentina e tudo mais, para manter aquela aura de campeã do mundo. Mas ainda é uma seleção muito mais forte, uma seleção taticamente muito forte, muito consistente, tem um elenco bem superior aos demais do grupo, e nesse grupo entra como a grande favorita à liderança, e se nada ocorrer de surpreendente, deve se classificar em primeiro lugar com alguma tranquilidade. A segunda vaga, para mim, está em aberto. Por quê? O Canadá jogou muito bem até a Copa do Mundo de 22, fez uma eliminatória muito boa,
em vários momentos, inclusive melhor do que os Estados Unidos e o México, que tradicionalmente tem seleções superiores ao Canadá. Tradicionalmente, o Canadá nem vai a Copas do Mundo, e foi a última. Até na Copa não jogou tão bem assim, no pós-Copa, muitos altos e baixos. É uma seleção que tem um ou outro bom nome, principalmente o Alphonso Davies. Tem algum Jonathan David ali, alguns jogadores interessantes, mas já jogou mais. Ainda assim vai brigar ali com o Chile e Peru por essa segunda vaga. O Chile tem uma entre-safra. A geração bicampeã da Copa América em 15 e 16, os que sobraram já estão velhos, já não estão naquele nível, já não estão no melhor nível, e a geração que veio é pouco talentosa. Então é uma equipe que tem muita dificuldade, principalmente para criar situações de gol. Ricardo Gareca chegou há pouco tempo, ele que inclusive treinou a seleção peruana por muitos anos, chegou e deu uma melhorada no time, mas ainda é uma equipe pobre, tecnicamente principalmente. Taticamente tem evoluído, mas tecnicamente é fraca. Então vai brigar ali com o Canadá por essa segunda vaga. O Peru, o Guerreiro com 40 anos está jogando na seleção ainda. E num nível já bem inferior ao que já jogou um dia. É uma geração que foi muito boa para os níveis de seleção peruana e chegou à Copa de 18 e chegou à repescagem na Copa de 22, bateu o final de Copa América em 2019 no Brasil, perdeu aquela decisão para o Brasil, mas também não teve essa reposição na geração, tanto que muitos jogadores, mesmo velhos, mesmo num nível muito inferior, seguem na seleção e muitos deles seguem como titular porque a geração que veio está muito abaixo. Então tende a ser, para mim, a pior equipe desse grupo. E aí Canadá e Chile vão brigar por essa segunda vaga. Hoje, por talento, eu colocaria o Canadá como segundo colocado. Eu também vou de Canadá segundo colocado. Eu não sou tão carinhoso assim com a seleção chilena. O time do Chile é ruim. Para mim é ruim também. Eu só falei que com a chegada do Gareca melhorou um pouco taticamente, se tornou um pouco mais competitivo. É um time Para que mim, defensivamente se segura, pelo menos, mas é ruim. Hoje é um time fraco. o Chile que já teve jogadores do quilate de Suazo, Valdívia, Eduardo Vargas, muitos jogadores, Alexis Eduardo Sanches. Vargas e Alex Sanches estão lá ainda, né? Mas muito abaixo do que já jogaram. Você tem esses caras ainda veteraníssimos e a nova geração. Vou falar real, vou falar de um jogador que estava no Atlético, o Luciano Arriagada. Falava, meu Deus, ele vai ser o grande 9 da seleção chilena. Cara, é um moleque que ainda tem que pegar muito, mas muita cancha para, cara, pensar em ser titular de um time principal. Imagina para pensar na seleção nacional. Tanto que o Chile Então, foi buscar um inglês com mãe chilena que não fala uma palavra de espanhol e que tem sido nas últimas competições o melhor jogador do time, que é o Ben Brereton Dias. para você ver. Então, para mim, sim, o Chile passa por essa questão da entre-safra. O Peru, cara, a seleção peruana é uma seleção limitada tecnicamente, mas ela é ajeitadinha. Aquele time que é bem ajustado e consegue trabalhar bem apesar da limitação dos seus jogadores. Mas já foi mais porque Sim, o cara que era o responsável por esse ajuste hoje está no Chile, que é o exato. Gareca. Que foi o Gareca. Mas eu E, vejo ainda um pouco os do jogadores ali que davam essa sustentação ou já se aposentaram da seleção ou estão muito velhos também. sim. Então é um problema parecido com o Chile. O, o Chile e o Peru eles estão com problemas similares, mas nesse caso eu acho que a seleção peruana tem a vantagem de estar ajustada e entrosada há mais tempo. Então esse processo de substituição, mesmo não com a mesma qualidade técnica, mas é mais fácil. E Canadá, para mim, igual você falou, Canadá tem bons nomes, tem jogadores ali que a gente. Até tem uns jogadores meio engraçados, igual você comentou.
o Jonathan David falou, caramba, ele é do Canadá? Eu nem lembrava que ele era canadense, mas é uma seleção que promete ser uma das... O Eustáquio, do Porto, tem alguns nomes interessantes ali. Uma seleção que promete entregar um bom desempenho, um bom futebol, e não à toa vem conseguindo bons resultados. Então, assim, é uma seleção que eu tô até certo ponto ansioso para ver jogar, mas para mim é isso aí. Argentina primeira, Canadá segundo, Peru terceiro, e eu acho que vai de Chile em quarto. Lembrando que passam, diferente da Euro, passam só 2 na Copa América. Agora vamos para o Grenal, menino Kelvin. Jefferson Soteldo pelo Grêmio, Ener Valencia pelo Internacional, é o grupo da Venezuela e do Equador. Além deles, Jamaica e México fazem esse que para mim é o grupo mais equilibrado da Copa América. Concordo, porque o México era para ser esse grande player do grupo, mas vive também uma entre-safra. É uma geração que tem muitos jogadores, que tem uma liga forte, talvez como nunca teve. Hoje o México, até economicamente, briga com o Brasil ali nas Américas e até economicamente é até superior ao Brasil. Até tem mais dinheiro. É que o jogador médio brasileiro é melhor que o jogador médio mexicano. Por isso, Sim. os times brasileiros normalmente ainda são superiores aos mexicanos, mesmo com um investimento um pouco maior do México. Mas é uma entre-safra. Você vê muitos jogadores ali de qualidade, mas que atuam no futebol mexicano, e poucos jogadores de maior qualidade atuando no futebol europeu, como aconteceu nas outras grandes gerações mexicanas que fizeram boas Copas do Mundo ali em 2002, 2006, 2010, 2014, que você tinha Chicharito, você tinha Giovanni dos Santos, você tinha Andrés Guardado, você tinha outros jogadores que faziam sucesso no futebol europeu e que eram importantes em alguns clubes no cenário europeu. Hoje isso é raro. Então, também vive um problema ali parecido com México e com Chile e Peru. Acho que com um pouco mais de qualidade, mas vive. E aliado a isso tem um problema muito ali de ser uma federação também muito explosiva. Troca de técnico a todo momento. Tanto que o Jaime Lozano está no início de trabalho, ganhou uma Copa Ouro e mesmo assim tá com a corda no pescoço já no trabalho. Porque, perdeu para o time reserva do Brasil, tomou 4-0 do Uruguai no amistoso antes do jogo contra o Brasil, perdeu a Nations da CONCACAF, as duas últimas para os Estados Unidos, o arquirrival, tomando totó. Então, essa que seria a grande seleção do grupo, não tá tão bem assim. Longe disso. A gente viu no jogo contra o Brasil que é uma seleção que falta qualidade. Equador tem alguns bons jovens, tem ali o Estupinhan, lateral esquerdo do Brighton, tem o volante que foi pro Chelsea, o Caicedo, você tem o Kendry Paz, 17 anos ali, o Endrick deles, né, que tá no Del Valle, mas já foi negociado com o Chelsea. Você tem jovens muito bons, você tem o Ener Valencia, que na seleção equatoriana joga muito bem, que é o grande nome desse ataque. É uma seleção taticamente forte, que marca bem, que dá poucos espaços, mas que ainda sofre ofensivamente, quando precisa ter o controle maior do jogo. Então vai ter essa dificuldade. A Venezuela é uma seleção pobre tecnicamente, mas é uma seleção que tem mais qualidade e uma organização que talvez nunca teve. Então pode incomodar a vida do Equador e do México, principalmente por todos esses fatores que a gente citou, de ser uma equipe caótica e com uma geração não tão boa. E a Jamaica é a melhor geração da Jamaica desde a geração de 98 do técnico brasileiro René Simões, que jogou a Copa do Mundo. Porque tem muitos jogadores de ali descendência
jamaicana barra ingleses que estão na seleção hoje. Jogadores, algo similar do que você falou na Europa. Caraca, esse jogador joga na seleção do Canadá. O Michail Antônio, centroavante do West Ham, tá na seleção jamaicana. Tem o Leon Bailey, que jogou no West Ham, no Bayer Leverkusen, tá na seleção jamaicana. Tem o Bob de Cordova-Reid, que é um ponta do Fulham, também na seleção jamaicana. Demirai Gray, que jogou no Leicester. Então tem alguns jogadores conhecidos, principalmente de Premier League, que estão nessa seleção jamaicana e que dão mais qualidade a esse time, que pode sim surpreender México, Venezuela e Equador nesse grupo. Hoje eu colocaria ainda o Equador passando em primeiro, com... Vou usar aqui, Venezuela em segundo. E a minha ousadia é exatamente a mesma que a sua. Equador e Venezuela. Por quê? Essa seleção equatoriana, igual você falou, é uma seleção fraca na parte ofensiva. É um time que consegue segurar bem na marcação, mas peca na conclusão. Depende muito de um dia inspirado do Ener Valencia, mas é uma seleção que está crescendo. A gente vê uma progressão do que era a seleção equatoriana para o que está agora, melhorou demais, cara. Mesma coisa a Venezuela. Venezuela é uma seleção limitada. Vamos dizer, Rondon, Soteldo e mais 9. Savarino. Tipo, eu coloco o Savarino um nível abaixo ali. Esses dois acima. O Savarino, vamos dizer assim, entre o melhor dos coadjuvantes, mas coloca esses três. É 3 mais 8, acabou que ninguém conhece o nome. Só que é um time muito bem ajeitado. Talvez é uma das seleções venezuelanas que mais, não sei se não gerou medo, mas é uma das seleções que mais dá gosto de ver. Uma seleção bem estruturada, bem organizada, onde você vê uma equipe que constrói jogada, que não é só bumba meu boi, joga pro centroavante e deixa ele lá brigar com 3 zagueiros. Então, é bem interessante. México tá ainda um pouquinho distante do seu auge. Acho que tudo isso aí é por não ter levado o Ochoa. É castigo. Nós sabíamos que o Ochoa tinha que ser levado, porque ele é o homem das fortes, que vira o ninja em Copas, né? Aí não levaram, por isso que a seleção mexicana tá esse caos, né? Mas zoeiras à parte, é uma seleção conturbada demais. Cara, teve a notícia do Chicharito, da última vez que ele foi afastado da seleção. Ele foi afastado porque ele tava na balada, velho. Tipo, é uma seleção muito, mas muito caótica. E Jamaica, é igual você falou, é a seleção que tá buscando no exterior nomes que podem compor esse time. Para ser uma seleção mais competitiva. Ninguém desse grupo tá salvo. Ninguém. Todo mundo tem sua possibilidade de classificação. Mas eu vou na mesma linha que você. Equador, por ser o mais organizado, para mim será o líder. Venezuela e México brigam pela segunda vaga, mas com vantagem para a Venezuela. México terceiro, Jamaica quarto. Mas qualquer um dos 4 que bobear, podemos ter surpresa. Então, é um grupo muito, muito nivelado, a gente pode dizer. O grupo, para mim, que também é poupa-tempo para boné, que maravilha é esse grupo do Uruguai. Senhor Uruguai, o tiozinho da Comebol te ama. Uruguai, Estados Unidos, Panamá e Bolívia. Se o Uruguai não passar com 100% de aproveitamento, tem que cortar o estoque de churrasco da galera por 6 meses. Esse grupo, Bolívia é muito fraca. Para mim, é a pior equipe da competição. É a seleção fraquíssima que consegue alguma coisinha na altitude. E não vai ter altitude lá nos Estados Unidos, então a Bolívia vem para ser coadjuvante. É uma equipe realmente muito fraca, não tem nenhum jogador assim, de qualidade que justifique um olhar mais atento, um olhar mais
mais carinhoso, realmente é o patinho feio do grupo. O Panamá é uma seleção também fraca, também com poucos argumentos técnicos, mas ainda é superior à Bolívia. Ainda tem um outro jogador ali com um pouquinho mais de qualidade, taticamente ainda pode oferecer um pouquinho mais do que a Bolívia, mas fraca também, deve ser a terceira colocada. Estados Unidos tem talento, tem bons jogadores, Giovanni Reina, Pulisic, Balogun, o Musa, McKinney, tem um time interessante, um bom goleiro, Matt Turner, deve ser a segunda colocada do grupo e se bobear pode brigar pelo primeiro lugar ali com o Uruguai. Para mim o Uruguai é o time mais forte, vem muito bem com Marcelo Bielsa, vem jogando um futebol, até em muitos momentos um futebol vistoso, tem muito talento, tem jogadores de enorme qualidade, Valverde, Darwin Nunes, Bentancur, Ugarte, Canóbio, gênio da bola, Canóbio, Mago Supremo. gênio da bola. Então é uma equipe que tem qualidade, que tem jogadores, tem o Araújo na zaga, um dos melhores zagueiros do mundo, tem um bom goleiro, Rocher, do arquirrival Inter. É uma equipe muito boa e que tem que ficar de olho nessa competição, uma equipe que pode ir longe. Colocaria o Uruguai em primeiro e Estados Unidos em segundo nesse grupo. Para mim, só chovendo molhado, basicamente. Uruguai é disparada a melhor seleção. É a mais qualificada, tem os melhores nomes, igual você falou. O jogador do Quilatide, Valverde, Darwin Nunes. Eu briguei com o Canóbio, mas até o Canóbio tá bem. Rocher como titular dessa seleção, que é um ótimo goleiro. Para mim, a seleção do Uruguai sobra. Estados Unidos é a segunda força do grupo, sem dúvidas. Até pelo que a gente viu contra a seleção brasileira, um time que sabe jogar, um time que não tem craques, mas tem jogadores que conseguem ser competitivos. Como você comentou, Giovanni Reina, o Christian Pulisic, tem ali um time bom. Bolívia, depende mais da altitude, mas eu ainda vejo que a Bolívia ainda teria chance de brigar ali com o Panamá para não ficar na lanterna. E eu não sei, Panamá que passa para mim menos credibilidade pelo que eu venho acompanhando. Então eu colocaria só Bolívia em terceiro, Panamá em quarto, mas dificilmente esses dois aqui surpreendem esses dois. Para mim ali é um dos grupos que já começou definido praticamente. É o grupo mais tranquilo nessa Copa América. Agora vamos para o grupo do Brasil, que eu só não digo que o grupo do Brasil é o mais equilibrado, porque o nível de jogadores do Brasil destoa demais. Mas analisando os demais, Colômbia, Paraguai e Costa Rica é um sarrafo parecido. Hoje, pelas últimas atuações, eu discordo um pouco pelo seguinte. Brasil, para mim, ainda é a principal força do grupo, pelo talento, porque taticamente hoje está muito atrás da Colômbia, principalmente. Tem esse talento e isso eleva muito o sarrafo da seleção brasileira, mesmo a gente falando ali de atuações não tão boas contra México e Estados Unidos, você ainda tem 500 passes trocados, você ainda tem 25 finalizações no jogo de hoje, você ainda tem, só 9 finalizações contra o México, mas 3 gols. Então você ainda tem jogadores com muita qualidade que podem desequilibrar, principalmente contra Paraguai e Costa Rica, onde o nível técnico dessas seleções está bem abaixo do nível técnico da seleção brasileira. É muito o que acontece na fase de grupos da Libertadores com os times brasileiros. Às vezes não precisam jogar tão bem, porque o nível dos jogadores é muito maior e acaba ali na parte técnica se sobressaindo. Então, o Brasil tem tudo para ser o primeiro colocado do grupo por conta disso. E ter uma primeira fase, principalmente contra Costa Rica e Paraguai, que estão um pouco mais abaixo, pode ser importante para essa equipe ir se encontrando taticamente também ao longo da competição.
Costa Rica está longe de ser aquela equipe de qualidade ou aquela equipe forte na marcação, aquela equipe forte no contra-ataque que foi na Copa de 2014. A maioria daqueles jogadores nem está mais hoje, a geração que veio é muito mais pobre tecnicamente. Navas não está, por exemplo. O Joel Campbell, que foi um grande jogador em 2014, não vingou depois disso. Ainda tá atuando, mas não vingou. Então, é uma seleção hoje pobre. É uma seleção superior ao Panamá, que a gente falou do outro grupo? Sim, mas ainda é uma seleção fraca que não deve apresentar muita resistência contra o Brasil, por exemplo. Paraguai. Paraguai é uma seleção que tem uma marcação forte, uma bola aérea forte, mas é uma seleção que tecnicamente também é fraca. Tecnicamente tem pouco argumento ali. Talvez o Miguel Almiron do Newcastle, o Julio Enciso do Brighton e Hove Albion são os grandes jogadores desse time. É um elenco pobre, principalmente na parte ofensiva. É uma equipe que tem muita dificuldade para fazer um gol, para criar oportunidades. Então, é uma seleção que tem esses problemas. A Colômbia, para mim, já é uma seleção um pouco mais qualificada, tem jogadores de maior qualidade, principalmente na figura do Luiz Dias. Tem feito aí já está quase 20 jogos, se eu não me engano, sem perder. Na última data FIFA venceu a Espanha. Nessa data FIFA meteu 5-1 nos Estados Unidos. Então, uma seleção que tem jogado bem, que resolveu um problema que tinha no ciclo para a Copa de 22, que era o de fazer gol, de criar. Tem criado mais, tem sido uma seleção mais ofensiva, com mais qualidade, com mais chegada ao ataque. Ganhou do Brasil na eliminatória. Mas era o Brasil do Diniz. Ok, mas tem a qualidade dos jogadores e ganhou. Então é uma equipe que vem muito bem. Por isso eu coloco hoje a Colômbia como a segunda força. Colocaria Brasil em primeiro, Colômbia em segundo, Paraguai em terceiro e Costa Rica em quarto lugar nesse grupo. Para mim é a mesma coisa, Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica. E por que eu falei do sarrafo? O Brasil está muito acima. A seleção brasileira está muito, muito distante tecnicamente dos demais. Tem elenco, tem força, basta jogar com um pouquinho de organização que ganha os 3 jogos. E, para mim, o sarrafo dos demais, principalmente Paraguai e Costa Rica, é tentar chegar na Colômbia. Vamos dizer, é um grupo de 2 níveis. Brasil aqui e o resto. Brigando pela segunda vaga. Eu acho que Paraguai tem potencial de incomodar? Sim. Mas, assim, Paraguai, vamos dizer, dependeria de fazer um ótimo jogo contra Costa Rica e peitar a Colômbia. Considerando que o Brasil vai passar com 100% de aproveitamento. Só o adendo que o Paraguai tem o craque da Copa América, que é o Vila Sante. Matias Vidiaçante. Costa Rica pode peitar? Mais difícil. Dependeria de um resultado bom contra o Paraguai e bom contra a Colômbia. Então, assim... Estreia já contra o Brasil. Exato. Então, assim, também vou nessa linha de a classificação como está aqui, mas eu acho que o sarrafo desse grupo é muito parecido em todos brigando contra a Colômbia, porque a gente já meio que deduz que o Brasil já está muito bem encaminhado. É um grupo parecido com o caso da Argentina. A Argentina está lá em cima. Chile, Peru e Canadá vão se matar pela segunda vaga. É isso, menino Kelvin. Passando pelos grupos. Agora vamos para aquela parte onde as pessoas tiram print e depois nos zoam. Vamos aos palpites. Primeiro palpite, que é o Vitor. Quem será a zebra desta Copa América? Indo mais pela linha do que é uma zebra, que é uma seleção que talvez as pessoas não esperem tanto, eu vou de Colômbia. Como eu citei agora falando do grupo do Brasil, o grupo D, acho que é uma seleção que vem num trabalho bom.
vem num ciclo interessante, vem fazendo uma boa eliminatória, bons amistosos, tem alguns bons jogadores, está num grupo que é acessível para ela, então é uma seleção que para mim pode surpreender nessa competição ali, dependendo do chaveamento, do que fizer no confronto contra o Brasil, quem sabe bater numa semifinal, algo nesse sentido. Eu acho que é uma seleção que pode ir longe nessa Copa América. A minha zebra é seleção equatoriana. Olho no Equador. Tem um grupo que é bem acessível, pode classificar em primeiro, escaparia de um duelo mais pesado. Vamos projetando aqui. Que ela escapa da Argentina, vinda do grupo A, a líder. O Uruguai no grupo C e o Brasil como líder do grupo D, e o Equador passando em primeiro, ele é competitivo contra os que a gente considera segundos de todos. Então, acho que Equador tem um bom time e tem um chaveamento que agrada. Tá num grupo que é bom e também a continuidade da competição me parece bem favorável. Então, minha zebra será o Equador. Vitor, e quem será o artilheiro desta Copa América? Cara, é difícil citar porque é uma competição complicada, porque você não vê um Brasil tão bem, você não vê um Brasil com essa figura artilheira também. Você vê uma Argentina que já jogou mais também. Você não sabe como que vai estar o Messi para a competição. É um pouco difícil apontar o artilheiro da competição, mas vou na bola de segurança Lionel Messi. A minha frase vai ser na mesma linha, mas um jogador diferente. Ángel Di Maria será o artilheiro. Nos últimos jogos da seleção argentina vem marcando seus golzinhos. Quando ele não dá assistência, dá o gol. Acredito que até pela quantidade de marcadores em cima do senhor Lionel Messi, mais do que pessoas que vão invadir o campo numa tentativa de tirar foto com ele. A gente sabe que isso vai acontecer. Mas eu vou de Ángel Di Maria, que vai ser o artilheiro desta Copa América. Vitor, agora é a hora da gente decepcionar pessoas. Qual seleção será a decepção desta Copa América? Eu vou de México. A gente citou que o México poderia cair na fase de grupos. A gente falou também que é uma seleção que já teve gerações muito melhores, que é um ambiente muito caótico ali, troca de técnicos, muita pressão, mas mesmo assim tem camisa para passar nesse grupo. Então, a gente cogitar que pode cair na primeira fase ainda é uma decepção muito grande, apesar de tudo que a gente citou. Então, vou de México. Assina embaixo, México é a decepção. E vai Chaves, Dona Florinda, Seu Madruga, Seu Barriga, todos para Acapulco para curtir férias mais cedo. Simplesmente vai dar ruim. Quem leva a taça, Miriam? Quem será o campeão? Pergunta difícil. Hoje eu citaria seleções assim com maior potencial. Colômbia, Estados Unidos, Uruguai, surpreender no caso. Mas Brasil e Argentina ainda têm maior favoritismo pela qualidade dos seus jogadores. Acho que a Argentina tem uma seleção muito mais organizada, muito melhor taticamente e com um jogador muito desequilibrante, o melhor da competição, que é o Messi. Mas vejo o Brasil com mais talento. Se o Brasil se organizar ao longo da competição, é o melhor time, em questão de material humano para vencer a competição. Então, vou de seleção brasileira para levar a taça, apesar de a gente ainda ver uma equipe ainda longe do ideal. Eu vou na mesma linha, mas eu vou de Argentina. Acredito que o trabalho do Dorival ainda está começando. Então,
vai demorar ainda um pouquinho para o Dorival ter esse time na mão, esse ajuste perfeito. Então, para mim, ainda neste meio tempo, Lionel Scaloni será feliz e vai levar mais uma taça da Copa América para sua residência, aumentando um pouquinho sua sala de troféus. Era para Catalunha, já que ele mora em Barcelona. Nós Ele também que temos jogou muito tempo no espanhol. o Hora do Jogo também é cultura, até dentro do mercado imobiliário, né, menino? Exatamente. E quem será o craque da competição? Indo que colocando, como eu coloquei que o Brasil será o campeão, eu vou de hoje o jogador que eu vislumbro como o melhor jogador dessa seleção brasileira, que é o Rodrigo, o Raio. Para mim será o craque da Copa América. O Vini é mais jogador, mas a gente já citou vários pontos do porquê ele ainda não explodiu com a camisa da seleção brasileira. Não sei se ele vai conseguir fazer isso nessa Copa América, ainda uma seleção, como a gente citou, desajustada taticamente. Então o Rodrigo está mais encaixado nesse time e vislumbrando que o Brasil pode ser campeão, vou de Rodrigo. Aí a pergunta, só você que criou o quadro, eu vou ter que fazer essa pergunta. É quem eu acho que vai ganhar ou quem a Comebol vai entregar o troféu? Porque eu vou votar do Di Maria, mas eu tenho certeza que quem vai ganhar o troféu é o Messi. Não, quem você acha que vai ser o craque? Sim, brincadeiras à parte, para mim, o Rio de Maria vai ser o grande destaque da seleção argentina nessa competição. Vírgula nova linha, vou entregar o título pro Messi. Ele andou sobre a bola? Não, vamos entregar o título pro Messi. Justíssimo também, né? O cara fez o que fez. Até em campeonato de ping-pong eles têm que entregar o título só para agradar o Messi. Quanto que ele nos abrilhantou com um grande futebol, ele merece. Exatamente. E Menino Kelvin, também como a gente fez na Eurocopa, a gente também tem aquele momento cultura de você tá perdido no universo, você não sabe onde é que vai passar os seus jogos. Eu te digo que a Copa América é muito mais simples do que a Eurocopa. Todos os jogos vão estar no Sport TV. É bem mais fácil de assistir. E os jogos da seleção brasileira na fase de grupos, 2 quartas de final, 2 semifinais e a final estarão na Rede Globo, ou poderão estar na Rede Globo. É claro, se o Brasil avança até a final, todos os jogos do Brasil. Mas a Globo vai passar todos os jogos do Brasil, isso garantidos, até 2 quartas, até 2 semis e a grande final. Mas é isso. Pelo que eu tinha visto, a final tá garantida mesmo se o Brasil não estiver. Que é um detalhe de contrato agora. Sim. Agora a Comebol colocou nos últimos contratos essa questão, até pelo ponto de que, recentemente, quando aconteceu aquela história da Globo rescindir o contrato com a Comebol, para o contrato seguinte da Libertadores, quando assinou com o SBT já estava lá na cláusula: terá que transmitir a final em rede nacional, não importa quais equipes fossem. Aí o SBT foi extremamente sortudo de pegar um final brasileiro. Mas se fosse Boca e River, se fosse Cerro Porteño e LDU, era obrigado a transmitir. E agora está se tornando um padrão para os contratos. Porque Boca e River em 18 não foi transmitida pela Globo. Não. Aquele jogo, se eu não me engano, ele é exclusivo. Eu lembro de assistir aquele jogo na Fox, se não me falha a memória. Fox Sports. Na Fox Sports. Então, isso eu acho que para mim, para a competição, é um avanço, sem dúvida. Por quê? Indo para a final ou não indo, é uma grande final. E você abandonar a competição porque o Brasil foi eliminado, tá. Eu entenderia se fosse, por exemplo, Olimpíada. Olimpíada, você começa a transmitir os jogos da seleção, por exemplo, brasileira feminina. Aí vai lá e tropeça nas quartas. Tem um monte de outros eventos do mesmo horário que dá para você transmitir. Então justifica você, dane-se o restante da competição. Mas nesse caso, quando você tem o direito do jogo em si, do campeonato, vale o esforço de transmitir.
Assim, se o Brasil cai, acho que não transmite nem nenhuma das quartas, nem nenhuma das semis. Tipo, num cenário caótico. E só passa a final por obrigação contratual. Mas, sem dúvidas, é um avanço. Alô, Dona Globo, a gente elogia vocês também de vez em quando. Nem sempre, mas Às vezes, às Às vezes. vezes. Quando merece. Quando merece, exatamente. Menino Kelvin, agora vamos de mano a mano. Explique para a nossa calorosa, amável e brilhante audiência, reluzente audiência, qual é a ideia deste mano a mano. Então, como a gente mora no Brasil, tem um canal de YouTube e um programa no Brasil, é a seleção brasileira contra a Rapa, contra a seleção das outras seleções da Copa América. A gente vai fazer este mano a mano até para ver em qual nível está a nossa querida seleção brasileira. A nossa ideia é famoso. A gente pega aquele time, a gente monta aquele time dos piabão do Interclasse e enfrenta a Rapa. Vamos ver se o Brasil é um time zica do Interclasse. Menino Kelvin, vamos começar pelo gol. Alisson ou Dibu Martinez? Quem é mais goleiro? Alisson. Mas o Alisson não vive o seu melhor momento na seleção brasileira e o Dibu Martinez talvez seja um dos pilares dessa seleção argentina. E é um cara que se encaixa muito nesse tipo de competição, porque é o cara que pega pênalti, é o cara que entra na mente do adversário no momento decisivo, é o cara que é timbeiro, é o cara do mata-mata, é o cara desse tipo de competição. Por isso, apesar de, para mim, haver uma discrepância técnica do Alisson ser bem superior, eu ainda vou no Dibu Martinez. Cara, pelas exatas mesmas razões, Dibu Martinez. Tipo, pra mim, Dibu Martinez contra o Alisson, se for só analisar a técnica de goleiro, não tem comparação. Mas a falta de segurança que eu tô vendo no Alisson me preocupa. Se fosse Ederson contra Dibu Martins, eu iria de Ederson. Porque eu acho que a técnica ali, nesse caso, e a confiança é um pouco maior. Mas, sendo o Alisson titular, Dibu Martins acaba ganhando pela falta de confiança. Essa aqui gerou um debate prévio, nossa, entre Munhoz ou Molina. Mas, este vencedor dessa preliminar contra Danilo na lateral direita. Mas o Molina, né, foi o vencedor da preliminar. Sim. Argentino Nael Molina Lucero. Para mim, acho que até ofensivamente o Molina entrega mais, aparece um pouco mais do que o Danilo. Mas o Danilo defensivamente, para mim, é bem superior. Inclusive já joga na zaga na Juventus há algum tempo. E no geral é mais jogador. Então vou de Danilo. Dessa eu concordo que, para mim, não sou um fãzoca do futebol do Danilo. Acho que o Danilo é um cara extremamente limitado. Mas, dito isso, ele, para mim, é mais completo ainda que o Molina. Mesmo eu achando que, o Molina agrega também muito ofensivamente. É um cara que produz muito jogo, mas ainda tem aquele fator do tipo, falta alguma coisa. Falta aquele tchan de alguma qualidade de marcação que eu não vejo tanto mesmo. Isso eu concordo. Próximo da lista, Éder Militão contra Ronald Araújo. Para mim tem alguma diferença aí. Até o Militão jogou pouco na temporada. O Araújo não fez a sua melhor temporada, inclusive errou no principal jogo do Barcelona na temporada, no jogo contra o PSG na Champions. Mas acho que é um zagueiro bem superior ao Militão. Tem mais qualidade, é mais veloz, é um cara mais ali do 1 contra 1. Vou de Araújo. Nessa eu vou no sentido oposto. Para mim, Éder Militão. É um duelo muito complicado. Para mim, de dois zagueiros que têm características similares. São zagueiros que são mais velozes do que os seus companheiros.
e tem que fazer essa movimentação da defesa. Só que o Militão jogou pouco na temporada, apesar das lesões, mas foi muito efetivo. O Araújo jogou, mas pecou em não só o jogo ali, por exemplo, do Eu Clássico, que ele não vai tão bem, não só no jogo da Champions também, mas eu vi um Araújo não tão bem nessa temporada. Então, para mim, acaba por forçar quase um elas por elas. E para mim o critério de desempate seria para mim a técnica. E eu acho o Militão mais jogador do que o Araújo. Mas para mim é no fio do bigode. Eu vou de Militão. Quem desempata? Par. Eu acho que tem que ganhar o Araújo, porque eu falei que ele é bem melhor. Não quero nem saber. Para o ímpar. Ímpar. 1, 2, 3 e já. 2. 3. Ok. Deu Araújo. Neste esporte bretão chamado para o ímpar, global, de proporções globais, que eu não sei porque não é olímpico. Tinha que ser. Araújo entra para nossa seleção. Lendário senhor Araújo, que, curiosidade, é torcedor do Internacional. Ele é uruguaio. E Uruguai. Marquinhos contra Romero. Essa aí, se a gente perguntasse para o nosso editor / voz misteriosa, ele diria, ele teria algum jeito de dizer que o Marquinhos não é tão bom assim. É muito bom. Já foi melhor. Sim. Já jogou mais. É uma disputa complicada, mas ainda vou de Marquinhos. Sim. Para mim, eu até brinquei aqui, falando, nosso editor diria que ele prefere qualquer outro jogador ao Marquinhos, mas, cara, o Marquinhos, Eu ele tem gostaria de ver o Romero num time um pouco melhor do que o Tottenham. Para ver o que ele entregaria. E assim, eu analiso o grau de exigência. Qual é o grau de exigência do Romero? Quando o Tottenham precisa, o Tottenham pipoca antes de chegar nas fases decisivas. Então, Não por culpa dele, né? Até o técnico falou, né? Por isso eu disse, gostaria de vê-lo num time um pouco melhor. mais Um time que estruturado. brigue por títulos. Qual seria o nível que ele apresentaria? Mas dito isso, principalmente pelo Tottenham, é Marquinhos ainda. Nessa aí eu assino embaixo, tranquilo. Para mim, o Marquinhos vence o nosso duelo, porque, vamos falar real, ele é melhor. Indo para a outra lateral esquerda, poupa tempasso para mim. Alphonso Davies contra Wendel. Por que Alphonso Davies? Muito Alphonso Davies. Não foi a melhor temporada dele, mas ainda assim, tecnicamente, é muito superior. É um jogador que pode jogar numa linha mais à frente, tem muita qualidade. O Wendel é um pouco mais defensivo, defende melhor que o Davies, mas ofensivamente não chega nem próximo. Para mim, assim, eu sou suspeito para falar da qualidade do Alphonso Davies. Eu sou, cara, fã do jogo dele. Inclusive, eu como declarado fã do Real do Madrid... jogo de bola de Alphonso Davies. Vai dormir, cara. Mas o Davies, cara, até com as notícias que estão saindo de saída do Mendy, vir Davies como substituto me agrada muito como fã do Real Madrid, vendo a última joia do infinito, o último problema que o Real Madrid tem, que é a lateral esquerda, sendo resolvido. Aí, meu filho, Barcelona, se prepare para os seus 10 próximos anos de dor, porque vai ser lindo esse time. Só que o Mendy vai ser negociado contra a vontade de Carlo Ancelotti, né? Exato. Ancelotti que gostaria da permanência do jogador.
Agora, um outro duelo. Bruno Guimarães contra Depou. Cara, um duelo difícil. Intrigante. Difícil. Acho que qualidade técnica o Bruno Guimarães tem muito mais. É muito mais qualificado, seja no passe, na armação de jogo, na chegada à frente. Mas volúpia, entrega, é Ui, muito mais Rodrigo De Paul. É aquele segurança do Messi ali. Fico intrigado. Qual que é o seu voto, garoto? você fica. Nossa, essa volúpia. Muita volúpia. Que papinho esse. Dito isso, para mim, assim, é uma questão complicada. Porque eu vi Bruno Guimarães jogar como camisa 8 no Atlético, cara. E. O Depou também é mais 8 do que. Apesar de ser muito mais marcador, é mais 8 do que 5. Cara, o Bruno Guimarães, muitas vezes, ele era o jogador. Brincava que era o jogador 9, né? Ele joga como 8, mas com qualidade de 10. Daquele time do Atlético. O Bruno Guimarães lembra muito o Pirlo. Ele pode fazer esse primeiro homem, mas precisa de um cão de guarda ali do lado, igual o Pirlo tinha no Milan, o Gattuso e o Ambrosini, um de cada lado. Sim. Então, o Bruno Guimarães, acho que ele pode funcionar desse jeito mais atrás, mas com um volante mais brigador ali cobrindo a dele para ele sair com mais qualidade nesse sentido. Da mesma forma que o Depou, para mim, é um jogador que tem muito mais habilidade de marcação, mas agrega menos ofensivamente. E de transição de jogo. Acho que o Depou, ele acelera menos o jogo. Mas é mais cão de guarda. Talvez o meio-campo que tivesse Depou e Bruno Guimarães seria um meio-campo excelente. Muito bom. Mas aí eu vou totalmente imparcial para Bruno Guimarães. Vou pela técnica um pouco mais avançada, vou de Bruno Guimarães também. Que fique claro, não estou sendo nem um pouco clubista. Longe de mim esse programa. O duelo mais difícil para mim até aqui. Concordo, cara. É o mais complicado porque são dois jogadores que estão jogando bem e têm, vamos dizer, propostas de jogo um pouco diferentes. O Guimarães, ele é muito mais aquele cara passador, aquele cara mais Premier League, e o Depô, ele tem uma carinha de futebol italiano. Tanto que jogou muito tempo lá, né? Jogou muito tempo na Udinese. É aquela história, ao mesmo tempo que ele é um jogador que é talentoso para construir jogo, se precisar pregar a chuteira na canela do adversário, ele faz na hora. Catimbeiro. Catimbeiro, chato, aquele padrão argentino. Outra, para mim, que é poupa-tempasso, Fred Valverde contra João Gomes. O único João Gomes que estaria de Fred Valverde seria o cantor. Aí é muito mais Fred Valverde, muito mais jogador, muito mais experimentado no alto nível do futebol mundial. Acho que não cabe comparação para mim, Fred Valverde. Para mim, se fosse o João Gomes o cantor, talvez eu diria que pelos seus sucessos, a qual eu sou um grande apreciador, talvez eu diria que João Gomes cantor ganharia. Ainda iria de Fred Valverde. É por isso que você não tem cultura, jovem. Não. João Gomes, excelente, cara. Prefiro falar manso. Também uma boa qualidade. Também, você foi para um viés muito deveras interessante, meu jovem. Dorival Dantas. Nossa. Gosto. Coração Para que se apaixone por alguém que nunca te amou. Olha, filho. Só a gente, no meio da gravação, com mais de 1h25, começando a cantar. Isso é a hora do jogo. Dorival Dantas. Dorival Dantas. Então se inscrevam no canal, porque é esse tipo de loucura que vocês vê por aqui. Outra que, para mim, é a definição de poupa-tempo, Lucas Paquetá.
contra Lionel Messi. Não dá, né? Não tem como. Lionel Messi. Cara, se o Lucas Paquetá tivesse aqui participando do programa, ele escolheria o Messi. Cara. Exatamente, não tem nem o que falar. Não precisa nem argumentar. Não, se tivesse aqui o Paquetá falando, não, cara, pode dizer que é o Messi, tá tranquilo. Os Seguimos motivos a têm vida. sido demonstrados a cada rodada desde 2005. Os motivos demonstrados à exaustão comprovam esta teoria. Vamos para o trio de ataque. Começando com Rafinha. Rafinha versus Ángel Di Maria. Para mim também é um grande de um poupa-tempo. De Maria muito mais jogador, cracaço de bola. Rafinha é bom jogador, legal, marca bem, tem seus lampejos ofensivos, mas Di Maria é gênio da bola, de magia. O Rafinha, que para mim seria indiscutível, ele toca tantã e hoje está lá no São Paulo. Dito isso, Di Maria. É porque esse é o Rapinha. Onde está a fita? Esse caneco. Se ele tivesse ido para a Copa, talvez não tivesse tomado gol da Croácia. Pensei nisso. Ao invés de levar o Daniel Alves, tivesse levado o Rafinha. Rafinha foi rebaixado para a Série B com o Grêmio, mas ganhou um gauchão do Inter na final. Cara, ele diz mesmo que... rebaixado, ele ainda ganhou um título. Ele diz que onde está a Zarafita é esse caneco. Ele não diz que onde está a fita está as permanências. Ele cumpriu bem o contrato dele. Trouxe título. Não necessariamente com manutenção na primeira divisão. Isso não era o objetivo. Exato, isso é uma outra parte do contrato. Outra também que é a definição de... vamos lá, as duas próximas é a definição de poupa-tempo total, né, velho? Vini Júnior contra Luiz Dias. É muita coisa, Vini Júnior. Acho que o Luiz Dias tem chance de jogar mais que o Vini na Copa América, mas é muita coisa, Vini Júnior. E Rodrigo versus Lautaro. Tipo, meu, até eu que gosto do jogo do Lautaro, não dá, velho. É que é outro estilo de jogador, né? Outra coisa. Mas pra mim, Rodrigo é mais jogador. Mas, por exemplo, se é Endrick contra Lautaro, Ainda vou de Lautaro. eu acho que é muito mais equilibrado. Você tem dois jogadores ali da mesma linha de jogo. Mas sendo Rodrigo contra Lautaro, é sacanagem. Você tá comparando ali, talvez um dos 10, um jogador que seguramente está entre os 10 melhores atacantes do mundo hoje, contra o Lautaro, que é bom, mas tá Perde uns devendo. golzinhos. E depois a comparação entre os treinadores também, para mim, é outra definição de poupa-tempo, né? De um lado, Lionel Scaloni com sua Copa América, sua Copa do Mundo, e do outro lado, Dorival Júnior. Lionel Scaloni. Essa aí para mim, é a mais tranquila de todas. Entendeu o que dizer, velho? Não é mais tranquila que a do Messi. Mas do Messi era com o Paquetá ainda. Pelo amor de Deus. Da história dos nossos mata-matas, da história dos nossos mano a mano em formato mata-mata, 1 contra 1, eu não me lembro de uma sacanagem de técnico que seja tão grande. Também não. Tipo, não tem o que dizer. E aí está montado o nosso time, composto por Dibu Martínez no gol, Danilo na lateral direita, Araújo e Marquinhos compõem a nossa zaga, Davis é o nosso lateral esquerdo, Bruno Guimarães, Valverde e Messi fazem a nossa meiuca, Di Magia, Vini e Rodrigo fazem o nosso trio de ataque e Lionel Scaloni é o nosso atacante. Pergunta, Calvito, esse time ganharia a Champions? Cara, teria totais condições. Seria um dos favoritos.
Que é um seria baita devera time. competitivo. É um baita acho, time. Eu acho que com um time desse a gente quebrava o pacto do Real Madrid, cara. Daria. Até porque desfalcaria o Real Madrid, né? Com Vini e Rodrigo. Faz total sentido. Pegando aqui para mostrar para vocês como ficou graficamente a nossa amada escalação, mas olhando os números que a gente tem aqui, a gente tem um brasileiro, 2 brasileiros, 3, 4, 5. 7-5. Um Equilibrado. é muito, muito parelho. E se a gente for fazer um recorte das últimas Copa Américas, talvez essa seja a Copa América que tenha o maior equilíbrio do Brasil frente aos demais concorrentes, né? Exatamente. É um equilíbrio principalmente com a Argentina hoje. Acho que as duas seleções estão a Argentina campeã do mundo, com uma ótima seleção. Você vê um Uruguai também com alguns nomes muito, muito interessantes. Então, um equilíbrio grande. O Brasil também sem o Neymar, então tem essa aproximação um pouco maior. E, como diria o filósofo, não tem mais bobo no futebol, né? É isso aí. Temos agora bastante seleção talentosa. Então, aqui, graficamente, o nosso time, com Scaloni, Dibu, Araújo, Marquinhos, Davis e Danilo. BG, Valverde e Messi. Di Magia, Rodrigo e Vini. Um trio de ataque com passagens pelo Real Madrid. Que timaço esse do nosso mano a mano. É isso, menino Kelvin. Final de expediente. Este foi o nosso almanaque de Copa América. Crianças, já se inscrevam no canal, já deixem seu like, porque tem conteúdo praticamente todo dia saindo no nosso canal. E semana que vem, o pau tora, o couro come, o filho chora, mas não vê. Vai ter gato latino, vai ter cachorro miando, porque é hora do jogo para chinelar sobre o Campeonato Brasileiro. Nem minuto, Kelvin. É isso aí, depois de 2 semanas falando sobre competições internacionais, a gente vai falar mais ainda, obviamente, porque as competições vão começar e ter toda a loucuragem já prevista. Vamos ver se a gente vai ir bem também nas nossas projeções. Mas Brasileirão não pode parar. Deveria, mas não vai parar. E a gente vai continuar comentando aqui os nossos times, com Hora do Grêmio, Hora do Atlético Paranaense, falando das demais equipes também. Vai ter muito assunto para as próximas semanas, com um modelo cada vez melhor, uma Hora do Jogo 2.0, como você já citou no último programa. Então vai ter um grande conteúdo, que é aquela famosa loucuragem. Exatamente aquele suquito de loucuragem, trazendo de volta as razões dos nossos ódios, né? Que é Grêmio e Clube Atlético Paranaense. Mas é isso, senhores. Até mais. Fiquem ligados. Até mais, galera. Valeu.